Povo puro, louvado seja Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Fiquemos de pé por alguns segundos. O texto da palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo de número 15. É, Deus, não é fiel. Pois é, me botaram de castigo hoje, né? Hoje estou falando mais que o tal. Capítulo 15, a partir do verso 21. Essa semana, quando o pastor Walter falou, olha só, você vai ministrar a palavra domingo, eu falei, pronto, me colocaram no estreito, é uma coisa. Agora estou perdido. E na verdade, apesar da surpresa, porque já que eu tenho uma função na igreja de estar ministrando louvor, eu tomaria muito tempo ministrando louvor e falando da palavra hoje, como os irmãos estão vendo. Mas por outro lado, fiquei muito satisfeito, muito feliz, porque o Senhor, ao longo dos anos que você vem servindo a Ele, Ele vai te dando experiências próprias. Você também pode compartilhar com os irmãos da igreja. Amém. No primeiro momento, quando Ele me fez esse convite, o Senhor me trouxe esse texto, que há algum tempo eu já venho meditando sobre ele, e eu considero um dos textos mais complexos de toda a Bíblia, do ponto de vista de entendimento, de interpretação, e também da riqueza que ele traz para a vida da igreja, e para a vida das pessoas que estão na igreja. Então o texto fala sobre a mulher cananeia. Eu fiz em casa ali uma apresentaçãozinha, mais ou menos para ficar um pouco mais didático, assim, ficar um pouco mais claro, para não ficar com umas anotações assim e tal. E o companheiro Rodrigo, ele vai me ajudar. Passa o próximo amigo companheiro, só para a gente... Aí, nós vamos falar sobre a mulher cananeia, que está no verso 21 do capítulo 15 até o verso 28. Pode passar, Rodrigo, por favor. Na verdade é o texto que nós vamos discutir agora. Isso. No verso 21 diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Verso 22, próximo slide. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Diga comigo: Senhor, filho de Davi. Senhor, filho de Davi. Verso 23. Mas ele não respondeu palavra. Em silêncio. E aos seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Diz assim, ó, que vem gritando atrás de nós. Que vem gritando atrás de nós. Verso 24. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Próximo texto, verso 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Verso 26. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Verso 27. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Repita comigo: desde aquela hora a sua filha ficou sã. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Pode se sentar. Me permita nessa noite meditar com você um pouquinho nesse texto que, como eu já disse, eu considero, a visão particular, um dos textos mais complexos da Bíblia. Nós estamos lidando naturalmente com a pessoa de Jesus Cristo, e quando pensamos em Jesus, nós pensamos nele como o amor, nós pensamos nele como a misericórdia, nós pensamos nele como a salvação, e de fato ele é o amor, de fato ele é a misericórdia, e de fato ele é a salvação. Mas nesse texto em especial, você vê Jesus com um comportamento que em outras ocasiões você falaria: tem alguma coisa diferente nesse comportamento de Jesus, justamente nesse texto. E foi justamente isso que me chamou a atenção, justamente para essa passagem. E daí eu dizer para os irmãos que eu considero um texto muito complexo. Mas, com calma, eu acredito que nós vamos conseguir chegar exatamente no ponto que eu quero. Porque nesse texto eu consegui extrair, pela graça do Senhor, uma visão bem particular, que é a
soberana vontade de Deus reinando nesse texto, em especial identificando a igreja nesse texto da mulher cananeia. Pula 2 slides, meu companheiro. 1, 2, isso. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nessa noite, que é a soberana vontade de Deus presente nesse texto. O próximo, então, Rodrigo, por favor. Então, o que nós vamos fazer nesse momento nada mais é que identificar a igreja de hoje, a nossa igreja, com essa mulher cananeia. Porque entendam bem, irmãos, o texto ele começa descrevendo as origens dessa mulher. Ela era de uma região chamada de Tiro e de Sidom, que nada mais é que uma cidade mais próximas da Grécia. Se você contextualizar isso daí, você pode pular, Rodrigo, próximo. Se você contextualizar isso daí, você vai entender que nesse contexto, Jesus está lidando com uma mulher que primeiro é de uma região onde ocorre a idolatria, de uma região onde os deuses é que governavam. Ali existiam cultos para Baal, ali existiam cultos para deusas femininas, deusa do sexo, deusa da beleza, deusa daquilo. E nessa cidade, o pecado, que em alguns casos é comparado até com Sodoma e Gomorra, nesse caso o pecado imperava. Então nós estamos falando de uma pessoa que está inserida nesse meio. E é tão verdade que Jesus, em textos anteriores, se eu não me engano no capítulo 8, quando os fariseus começam a falar, você está andando com publicanos, você está andando com fariseus, aí Jesus fala assim, olha, se eu tivesse operado os milagres que eu fiz lá em Tiro e Sidom, lá eles tinham me dado mais valor do que estando com vocês. Por que Jesus citou justamente Tiro e Sidom? Porque justamente naquela cidade, o culto aos deuses e as outras entidades espirituais eram tão presentes que você via praticamente a ausência total de um Deus que nós classificamos como um Deus único e um Deus poderoso. Então, Jesus está lidando nesse momento com esse contexto de uma pessoa que está ali em meio a uma terra que é totalmente idólatra. Eu poderia comparar assim, eu tentei dar para exemplificar, é como se você estivesse falando de uma pessoa que está na Índia, por exemplo, onde ali tudo é representado como Deus. O rato é Deus, o elefante é Deus, ou seja, numa terra onde tudo é governado por um Deus específico para cada região ou para cada crença. Então, essa mulher saiu desse meio. Então, eu considero que a igreja está presente nesse ponto porque todos nós, de certa maneira, saímos desse meio. Nós, de certa maneira, saímos do meio do pecado, de certa maneira, nós saímos do meio de idolatrias,